Em uma academia de elite em Los Angeles, onde o orgulho e a arrogância dominavam o tatame, um faixa preta acreditava que podia humilhar qualquer pessoa que considerasse inferior. Quando Alicia Brooks entrou naquela academia, Brandon Stone viu a oportunidade perfeita para mostrar seu poder diante de todos. Ele não imaginava que aquela mulher silenciosa carregava um segredo que mudaria para sempre a história daquele lugar. O que aconteceu naqueles poucos minutos no tatame deixou toda a academia em completo choque. E você não vai acreditar no que ela fez. A Academia Elite Combat Sports era conhecida em Los Angeles como o lugar onde apenas os melhores treinavam, com equipamentos de última geração e uma reputação que atraía lutadores de todo o país. Aquele espaço respirava superioridade. As paredes cobertas de troféus e certificados contavam a história de campeões que ali foram moldados. Era um ambiente onde cada movimento era observado, cada técnica era julgada e onde a hierarquia era respeitada religiosamente. Naquela manhã de terça-feira, quando Alicia Brooks cruzou a porta principal, poucos prestaram atenção inicial. Uma mulher negra de estatura mediana, vestindo um kimono branco impecável, mas claramente sem graduação. Seus movimentos eram discretos, quase tímidos, enquanto observava o ambiente com olhos curiosos. Ela carregava uma bolsa simples e tinha o cabelo preso em um coque prático. Nada nela gritava experiência ou intimidação. O primeiro a notar sua presença foi Marcos, o recepcionista, que a cumprimentou com um sorriso profissional. "Primeira vez aqui?" perguntou, já preparando a papelada para iniciantes. Alicia confirmou com um aceno suave da cabeça, sua voz baixa e educada, quando respondeu que estava interessada em aprender jiu-jitsu. Suas palavras eram cuidadosamente escolhidas, sem pressa, transmitindo uma calma que contrastava com a energia intensa do ambiente. Enquanto preencheu a ficha de inscrição, alguns alunos começaram a reparar nela. Brandon Stone, faixa preta há 5 anos e um dos mais respeitados da academia, estava terminando seu treino quando seus olhos se fixaram na recém-chegada. Alto, musculoso e com um ar de superioridade natural, Brandon tinha o hábito de avaliar cada novo membro como se fosse um juiz em uma competição. Seus olhos estreitaram ligeiramente ao observar Alicia, e um sorriso sutil se formou em seus lábios. "Mais uma iniciante", murmurou para Jake, seu parceiro de treino habitual. "Aposto que não dura nem um mês aqui." Jake riu baixinho, concordando com a observação. Era comum na academia que iniciantes chegassem cheios de expectativas e partissem rapidamente ao descobrir a intensidade real do treinamento. Para eles, Alicia parecia se encaixar perfeitamente nesse padrão. O professor da academia, Sensei Martinez, se aproximou para conhecer a nova aluna. Com mais de 20 anos de experiência, ele tinha o dom de identificar rapidamente o potencial de cada pessoa. Ao cumprimentar Alicia, notou algo diferente em sua postura. Havia uma firmeza sutil em sua base, uma maneira de posicionar os pés que sugeria algum tipo de treinamento anterior. Quando perguntou sobre sua experiência em artes marciais, Alicia respondeu simplesmente que havia praticado algumas coisas no passado, mas nada específico. Durante a primeira aula, Alicia foi colocada no grupo de iniciantes. Ela seguiu as instruções básicas com atenção, executando os movimentos de forma competente, mas sem demonstrar nenhuma habilidade excepcional. Quando chegou o momento dos exercícios de condicionamento físico, ela acompanhou o ritmo sem dificuldade, mas também sem se destacar. Sua respiração permanecia controlada, seus movimentos eram precisos, mas ela mantinha uma postura humilde que não chamava a atenção. Brandon observava de longe, fazendo comentários ocasionais com seus colegas. "Ela tem um pouco de coordenação", admitiu, "mas ainda é muito verde. Vai precisar de anos para chegar a algum lugar aqui." Suas palavras carregavam um tom de superioridade que era comum em sua personalidade.
Ele havia construído sua reputação não apenas através de habilidades técnicas, mas também por sua capacidade de intimidar e dominar psicologicamente seus oponentes. Ao final da primeira aula, Alicia agradeceu educadamente ao professor e se despediu dos colegas com um sorriso gentil. Ela guardou seu equipamento de forma organizada, limpou seu espaço no tatame e, por um momento, seus olhos se fixaram na parede de fotos da academia. Entre as imagens de campeões e graduações, havia um espaço vazio que parecia falar com ela. Seu irmão Marcos havia sido faixa preta antes de partir para sua última missão no exterior. Ela estava ali para honrar sua memória da única forma que sabia, através da disciplina e do respeito que ele havia lhe ensinado. Ninguém suspeitava que aquela mulher silenciosa carregava segredos que poderiam mudar completamente a dinâmica daquele lugar. Nos vestiários, as conversas giravam em torno da nova aluna. Alguns comentavam sobre sua educação e respeito, outros faziam apostas sobre quanto tempo ela permaneceria. Brandon, no entanto, já havia formado sua opinião. Para ele, Alicia era apenas mais uma pessoa que precisava ser colocada em seu devido lugar. Ele não imaginava que essa primeira impressão seria completamente desafiada nos dias que se seguiriam. A academia Elite Combat Sports havia recebido muitos alunos ao longo dos anos, mas poucos haviam chegado com tanta humildade genuína quanto Alicia Brooks. Sua presença, discreta e respeitosa, contrastava com a arrogância que muitos novos alunos tentavam demonstrar. Ela parecia entender intuitivamente a hierarquia do lugar e mostrava deferência adequada aos mais graduados. Essa atitude, ironicamente, faria com que a revelação posterior fosse ainda mais impactante. Os primeiros dias de Alicia na academia foram um teste silencioso de sua paciência e determinação. Embora ela mantivesse uma postura respeitosa e humilde, rapidamente percebeu que nem todos os alunos estavam dispostos a recebê-la de braços abertos. Havia uma hierarquia não oficial que ia além das graduações formais, e ela logo descobriu que precisaria navegar por águas mais turbulentas do que imaginava. Brandon Stone havia assumido informalmente o papel de guardião da academia. Ele se via como responsável por manter os padrões elevados e garantir que apenas os dignos permanecessem. Sua influência sobre outros alunos era considerável, especialmente entre os faixas mais altas que admiravam sua técnica e confiança. Quando Alicia começou a frequentar as aulas regulares, Brandon decidiu que era hora de testar se ela realmente pertencia àquele ambiente. As primeiras provocações foram sutis, quase imperceptíveis para observadores casuais. Durante os exercícios de aquecimento, Brandon ocasionalmente fazia comentários sobre a necessidade de manter o ritmo, quando Alicia estava próxima, mesmo que ela estivesse acompanhando perfeitamente. Quando chegava a hora de escolher parceiros para treino, ele frequentemente direcionava os olhares de forma que ela acabasse sendo a última a ser escolhida. Jake, seguindo o exemplo de Brandon, começou a fazer piadas sobre iniciantes que pensam que sabem tudo durante os intervalos. Embora nunca mencionasse Alicia diretamente, suas palavras eram carregadas de insinuações claras. Outros alunos, buscando a aprovação do grupo dominante, começaram a rir dessas observações, criando uma atmosfera de exclusão sutil, mas constante. Alicia percebia cada uma dessas provocações, mas escolhia não reagir. Sua experiência militar havia lhe ensinado a importância da disciplina emocional e da paciência estratégica. Ela continuava treinando com dedicação, absorvendo cada técnica ensinada e praticando com parceiros dispostos a trabalhar com ela. Sua postura calma e profissional começou a irritar Brandon, que esperava uma reação mais emotiva. Durante uma aula particularmente intensa, Brandon decidiu elevar o nível de pressão. Quando o professor pediu para que os alunos mais experientes ajudassem os iniciantes com uma técnica específica,
Ele se ofereceu para ajudar Alicia. Sua demonstração da técnica foi deliberadamente mais agressiva do que necessário, aplicando pressão extra nas chaves e movimentos. Alicia absorveu cada ajuste sem reclamar, mas sua respiração controlada e postura firme mostravam que ela estava longe de ser intimidada. "Você tem que sentir a pressão para aprender", disse Brandon, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Às vezes, os iniciantes precisam de um pouco mais de intensidade." Suas palavras foram ouvidas por outros alunos, que observavam a interação com crescente interesse. Alicia simplesmente agradeceu pela instrução e continuou praticando, mas algo em seus olhos havia mudado. Havia uma faísca de determinação que não estava presente antes. A situação se intensificou quando Brandon começou a fazer comentários sobre certas pessoas que talvez não se encaixassem no ambiente da academia. Suas palavras eram cuidadosamente escolhidas para evitar confronto direto, mas o significado era claro para todos os presentes. Ele falava sobre tradição, sobre o tipo de pessoa que historicamente havia encontrado sucesso naquele espaço, sempre com olhares direcionados na direção de Alicia. Sensei Martinez começou a notar a tensão crescente, mas Alicia nunca se queixou ou demonstrou desconforto abertamente. Ela continuava comparecendo às aulas, treinando com seriedade e tratando todos com respeito. Sua dedicação era evidente na forma como absorvia cada correção, como praticava movimentos após o horário oficial e como estudava vídeos técnicos em casa. Essa determinação silenciosa começou a incomodar Brandon mais do que qualquer confronto direto. Jake e outros seguidores de Brandon começaram a fazer apostas sobre quando Alicia desistiria. Eles criaram um pool informal, com alguns apostando que ela não duraria mais de 2 semanas, outros sendo mais generosos e dando 1 mês. A existência dessas apostas não era segredo, e comentários ocasionais garantiam que Alicia soubesse que estava sendo observada e julgada constantemente. Durante uma sessão de sparring livre, Brandon sugeriu que seria educativo para Alicia treinar com alguém mais experiente. Ele se ofereceu para ser seu parceiro, prometendo ir devagar para que ela pudesse aprender. O que se seguiu foi uma demonstração clara de dominação técnica, com Brandon aplicando pressão psicológica tanto quanto física. Ele controlava cada posição, escapava de cada tentativa de Alicia e aplicava chaves com precisão calculada para mostrar a diferença de nível. Alicia absorveu cada movimento, cada técnica, cada pressão. Sua respiração permanecia controlada. Seus olhos observavam atentamente cada detalhe da execução de Brandon. Quando ele a finalizou com uma chave de braço particularmente bem aplicada, ela bateu no momento correto e agradeceu pela lição. Sua reação calma e profissional frustrou Brandon, que esperava sinais de desistência ou pelo menos desconforto visível. "Você aprende rápido", comentou Brandon, mas seu tom carregava mais aviso do que elogio. Mas aprender e aplicar são coisas muito diferentes. Isso aqui não é para qualquer um. Suas palavras ecoaram pela academia, criando um silêncio tenso que todos os presentes puderam sentir. Alicia apenas sorriu educadamente e continuou sua rotina de treinamento, mas algo fundamental havia mudado na dinâmica entre eles. O ambiente hostil havia se cristalizado ao redor de Alicia, mas ela permanecia firme em sua determinação. Cada provocação, cada teste, cada tentativa de intimidação era absorvida e processada, com uma calma que começava a intrigar até mesmo seus detratores. Eles não sabiam que estavam lidando com alguém treinada para lidar com pressão muito maior do que qualquer coisa que uma academia civil poderia oferecer. A tensão que vinha se acumulando na academia por semanas finalmente chegou ao ponto de ruptura em uma quinta-feira à tarde. A aula estava mais cheia que o normal,
com vários alunos graduados presentes, incluindo alguns visitantes de outras academias. Brandon Stone havia planejado esse momento cuidadosamente, esperando pela audiência perfeita para executar o que considerava ser a lição final que Alicia Brooks precisava aprender. Alicia chegou no horário habitual, cumprimentou respeitosamente os colegas e começou seu aquecimento rotineiro. Ela havia desenvolvido uma rotina consistente ao longo das semanas, sempre chegando alguns minutos antes do início oficial da aula para preparar seu corpo e mente. Sua dedicação era inquestionável, mas para Brandon, isso apenas confirmava sua teoria de que ela estava tentando compensar sua suposta falta de talento natural com esforço extra. Durante o aquecimento, Brandon fez questão de posicionar-se próximo a Alicia, fazendo comentários alto, o suficiente para que outros pudessem ouvir. "Parece que temos uma aluna muito dedicada aqui", disse ele, seu tom carregado de sarcasmo mal disfarçado. "Sempre primeira a chegar, última a sair. Alguém está realmente tentando provar algo." Suas palavras geraram risos baixos entre alguns alunos, criando uma atmosfera de desconforto palpável. Sensei Martinez iniciou a aula com técnicas básicas de passagem de guarda, algo que todos os presentes conheciam bem. Alicia executou os movimentos com precisão crescente, mostrando melhorias claras em relação às primeiras semanas. Sua base estava mais sólida, seus movimentos mais fluidos, e ela demonstrava compreensão tática que impressionava discretamente alguns observadores mais experientes. Brandon observou cada movimento de Alicia com olhos críticos, procurando falhas que pudesse explorar. Quando chegou o momento de trabalhar com parceiros, ele se aproximou deliberadamente. "Que tal trabalhamos juntos hoje?", sugeriu, sua voz alta o suficiente para atrair a atenção de toda a classe. "Tenho certeza de que posso ajudar você a elevar seu jogo para o próximo nível." A oferta veio carregada de implicações que todos na sala compreenderam. Não era um convite genuíno para parceria de treino, mas uma demonstração pública de poder. Alicia olhou para Brandon por um momento, seus olhos processando a situação com calma característica. "Claro", respondeu simplesmente, sua voz firme mas respeitosa. "Seria uma honra treinar com alguém tão experiente." O que se seguiu foi um sparring que começou tecnicamente correto, mas rapidamente se transformou em algo mais. Brandon aplicou pressão além do necessário. Usou sua vantagem de peso e experiência para dominar cada posição, e fez questão de verbalizar suas ações para a audiência. "Veja como a pressão funciona aqui", dizia enquanto controlava uma montada. "Isso é o que anos de experiência proporcionam." Alicia absorveu cada movimento sem reclamar, mas sua respiração permanecia controlada e seus olhos observavam atentamente cada detalhe da técnica de Brandon. Quando ele a finalizou com uma chave de braço, ela bateu no momento correto e agradeceu pela lição. Sua reação calma frustrou Brandon, que esperava sinais mais claros de desconforto ou submissão psicológica. "Vamos fazer mais uma", sugeriu Brandon, sua voz carregada de determinação. "Às vezes é preciso repetir para realmente aprender." A segunda rodada foi ainda mais intensa, com Brandon aplicando técnicas mais avançadas e pressão física considerável. Alicia continuou resistindo tecnicamente, mas sem nunca parecer desesperada ou fora de controle. Foi então que Brandon decidiu escalar a situação para o próximo nível. Após finalizar Alicia pela segunda vez, ele se levantou e se dirigiu para o centro do tatame, sua voz projetando-se para toda a academia. "Pessoal, que tal fazermos algo diferente hoje?", anunciou, captando a atenção de todos os presentes. "Tenho uma ideia que pode ser educativa para todos nós." O silêncio que se seguiu foi tenso e expectante. Brandon havia assumido o controle da situação, e todos sabiam que algo significativo estava prestes a acontecer. Alicia permaneceu em sua posição,
observando com interesse genuíno, mas sem demonstrar ansiedade ou medo. Nossa amiga aqui tem mostrado muita dedicação, continuou Brandon, gesticulando na direção de Alicia. Mas às vezes a dedicação precisa ser testada de forma mais real. Que tal um pequeno desafio? Nada muito sério, apenas uma brincadeira entre amigos. Suas palavras foram cuidadosamente escolhidas para soar casuais, mas o tom subjacente era claramente desafiador. A proposta ecoou pela academia como uma bomba. Todos sabiam que Brandon estava sugerindo um confronto público, disfarçado como uma atividade educativa. Alicia olhou ao redor, percebendo que todos os olhos estavam focados nela, esperando sua reação. O momento havia chegado quando ela precisaria decidir como responder à provocação que vinha se construindo há semanas. Claro, respondeu Alicia, sua voz clara e firme. Seria interessante ver o que posso aprender com isso. Sua aceitação imediata pegou alguns de surpresa, incluindo Brandon, que esperava mais hesitação. Havia algo na maneira como ela aceitou o desafio que sugeriu confiança, além do que sua experiência aparente justificaria. Brandon sorriu, satisfeito com a aceitação, mas também intrigado pela confiança demonstrada. Excelente, disse ele. Vamos fazer isso de forma apropriada. Um pequeno sparring, sem pressão excessiva, apenas para demonstrar algumas técnicas avançadas. Suas palavras foram direcionadas para a audiência, mantendo a fachada de que aquilo era uma atividade educativa normal. O tatame foi limpo e preparado, com todos os alunos se posicionando ao redor para observar. A tensão no ar era palpável, com sussurros e apostas sendo feitas discretamente entre os espectadores. Sensei Martinez observava com crescente desconforto, mas a situação havia escapado de seu controle de forma sutil demais para intervenção direta. Alicia se posicionou no centro do tatame com calma, característica, seus movimentos fluidos e controlados. Havia algo diferente em sua postura agora, uma firmeza que não estava presente durante os treinos regulares. Brandon se posicionou do outro lado, confiante e relaxado, já mentalmente celebrando a vitória que considerava inevitável. Lembrem-se, anunciou Brandon para a audiência, isso é apenas uma demonstração. Nada muito sério, apenas uma oportunidade de aprendizado para todos. Suas palavras carregavam ironia mal disfarçada, e todos sabiam que aquilo era muito mais do que uma simples demonstração. Era o momento da verdade que definiria a posição de Alicia na hierarquia da academia. O confronto estava prestes a começar e ninguém na academia imaginava que os próximos minutos mudariam para sempre a dinâmica daquele lugar. Alicia Brooks estava prestes a revelar segredos que havia guardado cuidadosamente, e Brandon Stone estava prestes a aprender uma lição que nunca esqueceria. O momento de silêncio que se seguiu à aceitação de Alicia ecoou pela academia como o prenúncio de uma tempestade. Todos os presentes sabiam que estavam prestes a testemunhar algo extraordinário, mas ninguém imaginava exatamente o que. Brandon Stone ajustou seu kimono com confiança exagerada, acenando para alguns de seus seguidores com um sorriso que transmitia certeza absoluta da vitória iminente. Alicia, por sua vez, permaneceu no centro do tatame com uma serenidade que começava a intrigar até mesmo os observadores mais casuais. Havia algo diferente em sua postura agora, uma mudança sutil, mas perceptível que poucos conseguiam identificar. Seus ombros estavam mais relaxados, mas sua base parecia mais sólida. Sua respiração era profunda e controlada, como alguém que estava se preparando para algo muito familiar. Só para esclarecer as regras, anunciou Brandon, sua voz carregada de condescendência. Vamos manter isso simples. Nada de golpes, apenas grappling puro. Primeira finalização ou desistência decide. Bem básico, nada que nossa iniciante não possa lidar.
Suas palavras foram recebidas com risos baixos de alguns espectadores, mas Alicia apenas acenou em concordância, sua expressão permanecendo calma e focada. Sensei Martinez se aproximou, visivelmente desconfortável com a situação que havia se desenvolvido. "Vocês têm certeza de que querem fazer isso?" perguntou, dirigindo-se principalmente a Alicia. "Não há pressão para provar nada aqui. O treino regular é onde realmente aprendemos." Sua tentativa de oferecer uma saída honrosa foi bem intencionada, mas chegou tarde demais. "Obrigada, sensei", respondeu Alicia com respeito genuíno, "mas acho que isso pode ser uma experiência valiosa para todos nós." Havia algo na maneira como ela pronunciou as palavras que fez Martinez franzir o senho. Era como se ela soubesse algo que os outros não sabiam, como se estivesse vendo um filme que já havia assistido antes. Brandon interpretou a calma de Alicia como resignação passiva. "Veja só", disse ele para Jake, que observava ansiosamente. "Ela nem está nervosa. Ou é muito corajosa ou não entende o que está prestes a acontecer." Suas palavras foram seguidas por mais risos, mas alguns dos alunos mais experientes começaram a notar detalhes que não se encaixavam no padrão esperado. Um desses observadores astutos era Carlos, faixa roxa com 15 anos de experiência em competições. Ele havia notado pequenos detalhes na postura de Alicia durante as semanas anteriores. A maneira como ela distribuía o peso, como seus olhos escaneavam o ambiente, como ela reagia a tentativas de intimidação. "Tem algo diferente nela", murmurou para seu parceiro de treino. "Não sei o que é, mas tem." Alicia começou a se preparar mentalmente, um processo que havia aperfeiçoado ao longo de anos de treinamento militar. Ela fechou os olhos por um momento, respirando profundamente e visualizando os movimentos que poderia precisar usar. Quando os abriu novamente, havia uma intensidade que não estava presente antes. Era como se um interruptor tivesse sido acionado, transformando a mulher humilde em algo completamente diferente. "Pronta quando você estiver", disse Brandon, assumindo sua posição inicial com confiança teatral. Ele havia decidido começar em pé, confiando em sua força e técnica para derrubar Alicia rapidamente e assumir uma posição dominante. Sua estratégia era simples e direta: usar sua vantagem física para uma vitória rápida e impressionante. Alicia se posicionou do outro lado do tatame, seus pés encontrando automaticamente a base perfeita. Havia uma economia de movimento em sua preparação que sugeria experiência muito além do que alguém poderia adquirir em algumas semanas de treino. Seus olhos se fixaram em Brandon, mas não com desafio ou raiva, com a avaliação clínica de alguém estudando um oponente. "Muito bem", anunciou Brandon para a audiência. "Vamos começar devagar, deixar nossa amiga se acostumar com a pressão real." Suas palavras foram cuidadosamente escolhidas para soar educativas, mas o tom subjacente era claramente provocativo. Ele queria que todos vissem isso como uma demonstração de sua superioridade, disfarçada como uma lição de humildade. O sinal para começar foi dado e Brandon avançou com confiança, tentando estabelecer controle imediato através de uma pegada dominante. Sua intenção era clara: usar sua vantagem de alcance e força para derrubar Alicia rapidamente e assumir uma posição superior. Era uma estratégia que havia funcionado countless vezes contra oponentes menos experientes. O que aconteceu a seguir pegou Brandon completamente desprevenido. Alicia não tentou resistir frontalmente à sua força superior. Em vez disso, ela se moveu com uma fluidez que parecia desafiar a física, redirecionando a energia de Brandon em vez de opor-se a ela. Seus movimentos eram precisos e econômicos, cada ajuste de posição calculado para maximizar eficiência. Brandon sentiu sua confiança vacilar ligeiramente quando percebeu que Alicia havia neutralizado sua tentativa inicial com facilidade surpreendente. "Interessante", murmurou ele, reajustando sua abordagem. "Você tem alguns reflexos naturais.
Mas isso é só o começo. Sua voz ainda carregava confiança, mas havia uma nota de surpresa que não estava presente antes. A Crowd observava em silêncio crescente, percebendo que algo inesperado estava se desenrolando. Alicia não estava lutando como uma iniciante deveria lutar. Seus movimentos eram fluidos demais, sua base sólida demais, sua tomada de decisão rápida demais. Ela estava neutralizando as tentativas de Brandon com uma facilidade que não fazia sentido, dado seu tempo de treinamento. Ela está lendo ele, observou Carlos em voz baixa, sua surpresa evidente. Olha como ela antecipa os movimentos. Isso não é instinto de iniciante. Outros alunos experientes começaram a notar os mesmos detalhes, criando uma atmosfera de expectativa crescente. Brandon intensificou seus esforços, aplicando mais pressão e tentando técnicas mais avançadas. Mas para cada movimento que ele fazia, Alicia tinha uma resposta apropriada. Ela não estava apenas defendendo, estava controlando o ritmo do confronto de uma maneira que desafiava toda a lógica. Sua respiração permanecia controlada, seus olhos focados, como se ela estivesse operando em um nível completamente diferente. A realização gradual de que algo estava fundamentalmente errado com suas suposições começou a se infiltrar na consciência de Brandon. Alicia não estava apenas sobrevivendo, ela estava prosperando sob pressão. Cada tentativa de dominação era neutralizada com eficiência que sugeria anos de experiência, não semanas de treino básico. "O que diabos?", murmurou Jake, observando a neutralização sistemática das tentativas de seu mentor. Como ela está fazendo isso? A pergunta ecoou. A confusão crescente de todos os presentes. Eles estavam testemunhando algo que não se encaixava em nenhum padrão conhecido. Alicia continuava seu trabalho silencioso, cada movimento revelando mais sobre sua verdadeira natureza. Ela não estava apenas treinada, estava operando, em um nível de competência que poucos na academia haviam testemunhado. Seu segredo estava começando a se revelar através de ações, não palavras, e a revelação estava apenas começando. O que começou como uma demonstração de dominância estava se transformando rapidamente em algo que ninguém na academia havia antecipado. Brandon Stone, acostumado a controlar cada aspecto de seus confrontos, encontrou-se em território desconhecido. Alicia Brooks não estava apenas resistindo, ela estava ditando o ritmo do confronto com uma precisão que desafiava toda a lógica. A respiração de Brandon começou a ficar mais pesada enquanto ele tentava aplicar técnicas cada vez mais avançadas. Sua confiança inicial estava sendo substituída por uma mistura de frustração e perplexidade. Cada movimento que ele tentava era antecipado e neutralizado por Alicia com uma eficiência que sugeria conhecimento profundo de combate corpo a corpo. Ela não está apenas defendendo, observou Carlos para os colegas ao seu lado, sua voz carregada de admiração crescente. Olhem a base dela, o timing. Isso não é sorte ou instinto natural, isso é treinamento sério. Suas palavras ecoaram uma realização que estava se espalhando pela audiência como ondas em um lago. Alicia continuava seu trabalho silencioso, cada movimento revelando mais sobre sua verdadeira natureza. Quando Brandon tentou uma queda dupla, ela antecipou perfeitamente e o redirecionou com uma técnica que parecia combinar jiu-jitsu tradicional com algo mais. Seus movimentos tinham uma precisão militar que poucos ali conseguiam identificar, mas todos podiam sentir. "Isso é impossível", murmurou Jake, observando seu mentor lutar para manter o controle. "Ela está aqui há apenas algumas semanas. Como pode estar fazendo isso?" Sua pergunta verbalizou a confusão que tomava conta de toda a academia. Eles estavam testemunhando algo que contradizia tudo o que sabiam sobre progressão em artes marciais.
Brandon intensificou seus esforços, aplicando pressão máxima em uma tentativa de quebrar a defesa de Alicia. Ele utilizou sua vantagem de peso e força, tentando sobrecarregar sua técnica superior com poder bruto. Por um momento, pareceu que sua estratégia poderia funcionar, mas Alicia absorveu a pressão com uma calma que beirava o sobrenatural. Foi então que algo fundamental mudou na dinâmica do confronto. Alicia, que havia se mantido principalmente na defensiva, fez uma transição tão fluida e precisa que pareceu desafiar a realidade. Naquele exato momento, Brandon percebeu uma verdade aterrorizante. Ele não estava mais no controle e talvez nunca tivesse estado. Ela não estava mais lutando. Ela estava ensinando. Seus movimentos se tornaram mais assertivos, mais decisivos, como se ela tivesse decidido que a lição silenciosa havia durado tempo suficiente. Meu Deus, sussurrou Sensei Martinez, finalmente compreendendo que estava testemunhando algo extraordinário. Essa não é uma iniciante. Essa é uma lutadora de elite disfarçada. Sua realização ecoou através da academia como um choque elétrico, transformando a atmosfera de diversão cruel em admiração respeitosa. Brandon sentiu o momento exato em que perdeu o controle da situação. Alicia havia transicionado de uma posição defensiva para uma montada lateral com uma fluidez que desafiava a física. Seus movimentos eram econômicos e precisos, cada ajuste de posição calculado para maximizar vantagem. Ela não estava mais fingindo ser uma iniciante. Como você... Brandon começou a perguntar, mas suas palavras foram interrompidas quando Alicia aplicou uma pressão que o forçou a focar completamente em defendê-la. Ela não estava usando força bruta. Estava usando técnica refinada combinada com um entendimento tático que poucos possuíam. Cada movimento demonstrava anos de treinamento intensivo. A audiência observava em silêncio absoluto, percebendo que estavam testemunhando algo histórico. Alicia havia transformado o que deveria ser sua humilhação pública em uma demonstração de habilidade que deixou todos boquiabertos. Seus movimentos eram fluidos, como água, mas poderosos como uma tempestade. Ela está brincando com ele, observou Carlos, sua voz carregada de admiração e incredulidade. Olhem como ela controla a distância, o timing. Isso não é jiu-jitsu comum. Isso é combate de elite. Suas palavras capturaram a essência do que todos estavam vendo. Uma demonstração de habilidade que transcendia as expectativas de qualquer pessoa presente. Brandon tentou desesperadamente reverter a situação, utilizando todas as técnicas em seu arsenal. Mas para cada movimento que ele fazia, Alicia tinha uma resposta perfeita. Ela não estava apenas reagindo, estava antecipando, controlando, dominando. Sua técnica era uma mistura de jiu-jitsu tradicional com algo mais, algo que poucos ali conseguiam identificar. Isso é combate militar, murmurou um dos alunos mais experientes, finalmente conectando os pontos. Olhem como ela se move, como ela pensa. Isso não é esporte, isso é combate real. Sua observação enviou ondas de choque através da audiência, que começou a compreender que haviam subestimado drasticamente Alicia Brooks. A realização de que havia sido enganado começou a se infiltrar na consciência de Brandon. Alicia não era uma iniciante buscando aprender. Era uma expert disfarçada, testando o ambiente antes de revelar sua verdadeira natureza. Cada provocação, cada tentativa de intimidação havia sido absorvida e processada por alguém com treinamento muito além do que qualquer academia civil poderia oferecer. Alicia continuou sua demonstração sistemática de superioridade técnica, cada movimento revelando mais sobre sua verdadeira identidade. Ela não estava apenas vencendo Brandon. Estava educando toda a academia sobre a diferença entre arrogância e competência real.
Seus anos de treinamento militar estavam finalmente se revelando, e a revelação estava apenas começando. A transformação da dinâmica do confronto foi tão completa que até mesmo Brandon começou a compreender que estava lidando com algo muito além de suas expectativas. Alicia Brooks havia guardado seus segredos cuidadosamente, mas agora eles estavam se revelando através de ações que deixavam todos os presentes em estado de choque e admiração. O momento da verdade chegou quando Alicia Brooks aplicou uma série de transições que deixaram toda a academia em silêncio absoluto. Brandon Stone, que havia iniciado o confronto com arrogância suprema, agora se encontrava completamente controlado por alguém que ele havia subestimado de forma catastrófica. Seus movimentos desesperados para escapar eram neutralizados com uma precisão que revelava anos de treinamento intensivo. "Isso não é possível", murmurou Jake, observando seu mentor ser sistematicamente dominado por quem ele considerava uma simples iniciante. "Ela está controlando ele como se fosse uma criança." Sua voz carregava uma mistura de admiração e incredulidade que ecoava os sentimentos de todos os presentes. Eles estavam testemunhando algo que desafiava em tudo o que sabiam sobre progressão em artes marciais. Alicia continuou sua demonstração metódica de superioridade técnica, cada movimento revelando mais sobre sua verdadeira identidade. Quando ela aplicou uma chave de braço com precisão cirúrgica, forçando Brandon a bater rapidamente, a realização completa finalmente atingiu a audiência. Não havia como alguém com apenas algumas semanas de treinamento executar técnicas daquele nível. "Meu Deus!", sussurrou Sensei Martinez, finalmente verbalizando o que todos estavam pensando. "Quem é você realmente?" Sua pergunta ecoou pela academia como um grito em uma catedral, captando a atenção de todos os presentes. Alicia se levantou calmamente, oferecendo a mão para ajudar Brandon a se levantar, sua expressão permanecendo serena e respeitosa. Brandon aceitou a ajuda com uma mistura de humilhação e curiosidade genuína. Sua arrogância havia sido completamente despedaçada, substituída por uma necessidade desesperada de compreender o que havia acabado de acontecer. "Como você fez isso?", perguntou ele, sua voz carregada de confusão e respeito relutante. "Quem diabos você é?" Foi então que Alicia finalmente decidiu revelar a verdade que havia guardado cuidadosamente por semanas. "Meu nome é Alicia Brooks", disse ela, sua voz firme mas respeitosa. "Sou sargento do Exército dos Estados Unidos, especialista em combate, corpo a corpo e instrutora de artes marciais militares. Estou atualmente de licença e decidi usar esse tempo para aprender jiu-jitsu tradicional." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cada pessoa presente processou a revelação de forma diferente, mas todos sentiram o impacto da verdade. Alicia não era uma iniciante. Era uma profissional militar treinada em algumas das técnicas de combate mais avançadas do mundo. Sua humildade inicial não havia sido fingimento, mas disciplina militar genuína. "Militar", repetiu Carlos, sua voz carregada de admiração. "Isso explica tudo. A base, o timing, a maneira como ela absorve pressão. Ela foi treinada para situações muito piores do que qualquer coisa que possamos oferecer aqui." Suas palavras ajudaram a audiência a processar a revelação, conectando os pontos que haviam sido evidentes retrospectivamente. Brandon sentiu uma mistura complexa de emoções, humilhação pela derrota, mas também admiração genuína pela habilidade demonstrada. "Por que você não disse nada?", perguntou ele. "Por que deixou todos nós pensarem que você era uma iniciante?" Sua pergunta carregava uma necessidade desesperada de compreender as motivações por trás da decepção. "Porque eu realmente sou uma iniciante", respondeu Alicia com sinceridade genuína. "Em jiu-jitsu tradicional, pelo menos. Meu treinamento militar
me deu uma base sólida em combate corpo a corpo. Mas o jiu-jitsu tem nuances e tradições que eu quero aprender adequadamente. Não queria que minha experiência anterior interferisse no processo de aprendizado. Sensei Martinez se aproximou, seu respeito pela nova aluna evidente em sua postura. Ele havia observado tudo em silêncio, mas agora sabia que precisava agir. Sargento Brooks, disse ele, usando seu título militar pela primeira vez. Sua humildade é admirável, mas sua habilidade é inegável. Seria uma honra tê-la como parte permanente de nossa academia. Ele fez uma pausa, olhando para todos os alunos reunidos. Na verdade, gostaria de convidá-la para conduzir um seminário especial na próxima semana. Acredito que todos nós temos muito a aprender com sua perspectiva e experiência. Suas palavras refletiram não apenas respeito pessoal, mas reconhecimento de que a academia havia ganhado algo verdadeiramente especial. Quantos anos de treinamento você tem? Perguntou outro aluno, sua curiosidade evidente. Alicia considerou a pergunta por um momento antes de responder. 12 anos de treinamento militar intensivo, incluindo especialização em combate corpo a corpo, defesa pessoal e técnicas de desarme. Também tenho certificações em várias artes marciais, mas sempre quis aprender jiu-jitsu brasileiro tradicional. A revelação continuou a reverberar pela academia enquanto os alunos processavam a realidade da situação. Eles haviam testemunhado não apenas uma demonstração de habilidade, mas uma lição sobre humildade, respeito e a importância de não julgar as pessoas pela aparência superficial. Alicia havia transformado o que deveria ser sua humilhação em uma educação para todos os presentes. Brandon finalmente compreendeu a magnitude de sua arrogância. Eu peço desculpas, disse ele, sua voz carregada de genuína contrição. Meu comportamento foi inaceitável. Você merecia respeito desde o primeiro dia, independentemente de sua experiência. Suas palavras marcaram um ponto de virada fundamental em sua perspectiva. Não há necessidade de desculpas, respondeu Alicia graciosamente. Todos nós fazemos julgamentos baseados em informações limitadas. O importante é aprender com a experiência e crescer. Eu espero que possamos treinar juntos de forma mais produtiva no futuro. Sua resposta demonstrou a maturidade e profissionalismo que haviam sido evidentes desde o início. A atmosfera na academia havia se transformado completamente. O que começou como uma tentativa de humilhação havia se tornado uma demonstração de humildade genuína e habilidade excepcional. Alicia Brooks havia revelado não apenas suas habilidades físicas, mas também seu caráter, ganhando o respeito de todos os presentes através de sua conduta exemplar. As semanas que se seguiram à revelação de Alicia Brooks transformaram completamente a dinâmica da Academia Elite Combat Sports. A atmosfera de arrogância e intimidação que antes dominava o ambiente foi substituída por uma cultura de respeito mútuo e aprendizado genuíno. Brandon Stone, em particular, passou por uma transformação fundamental que surpreendeu a todos que o conheciam. No dia seguinte ao confronto, Brandon chegou à academia mais cedo do que o normal e procurou Alicia assim que ela apareceu. Sua postura era completamente diferente. Humilde, respeitosa e genuinamente interessada em compreender melhor a pessoa que havia subestimado tão drasticamente. Sargento Brooks, disse ele, usando seu título militar com respeito genuíno, gostaria de conversar com você, se possível. Alicia, sempre graciosa, em suas interações, aceitou a conversa com a mesma serenidade que havia demonstrado desde o primeiro dia. Pode me chamar de Alicia, respondeu ela com um sorriso caloroso. Estamos todos aqui para aprender, não precisa de formalidades. Sua resposta estabeleceu o tom para uma conversa que se tornaria um marco na mudança de perspectiva de Brandon. Eu quero me desculpar adequadamente.
continuou Brandon, sua voz carregada de sinceridade. Meu comportamento foi inaceitável. Julguei você pela aparência e fiz suposições baseadas em preconceitos que nem sabia que tinha. Você merecia respeito desde o primeiro momento e falhei miseravelmente em oferecê-lo. Suas palavras demonstraram uma autocrítica genuína que impressionou Alicia. Todos nós fazemos julgamentos iniciais, respondeu Alicia diplomaticamente. O importante é ter a coragem de reconhecer quando estamos errados e a humildade para mudar. Você está demonstrando ambas as qualidades agora. Sua resposta generosa abriu caminho para uma conversa mais profunda sobre respeito, humildade e crescimento pessoal. A transformação de Brandon não passou despercebida pelos outros alunos. Jake, que havia sido um dos principais apoiadores do comportamento anterior de Brandon, também começou a questionar suas próprias atitudes. Cara, disse ele para Brandon após uma aula, se nós estávamos errados sobre a Alicia, sobre quantas outras pessoas estamos errados também? Sua pergunta revelou uma tomada de consciência mais ampla sobre a importância de não julgar as pessoas superficialmente. Sensei Martinez observou essas mudanças com satisfação profunda. Em suas 2 décadas ensinando artes marciais, ele havia visto muitos alunos talentosos, mas poucos que conseguiam inspirar crescimento pessoal nos outros através do exemplo. Alicia, disse ele durante uma conversa privada, você trouxe algo especial para a nossa academia. Não apenas habilidade técnica, mas uma lição sobre caráter que todos nós precisávamos aprender. A presença de Alicia começou a atrair atenção além dos muros da academia. Outros militares da área começaram a frequentar as aulas, criando uma comunidade diversificada que enriqueceu a experiência de treinamento para todos. A academia se tornou um lugar onde diferentes backgrounds e experiências se encontravam em respeito mútuo. Brandon começou a procurar ativamente oportunidades para aprender com Alicia, pedindo conselhos sobre técnicas e perspectivas que ela havia desenvolvido através de seu treinamento militar. Você poderia me ensinar algumas das técnicas que usa? Perguntou ele durante uma aula. Não as militares específicas, mas a mentalidade, a abordagem. Quero entender como você mantém essa calma sob pressão. Alicia aceitou o pedido com entusiasmo, vendo nele uma oportunidade para compartilhar conhecimento de forma construtiva. Claro, respondeu ela. Mas lembre-se, a técnica física é apenas uma parte. A verdadeira força vem da disciplina mental, do respeito pelo oponente e da humildade para continuar aprendendo, não importa quão experiente você seja. As sessões de treinamento entre Alicia e Brandon se tornaram algumas das mais procuradas da academia. Outros alunos frequentemente paravam para observar, não apenas para aprender técnicas, mas para testemunhar a dinâmica respeitosa que havia se desenvolvido entre eles. Era uma demonstração viva de como o conflito pode ser transformado em crescimento mútuo. Carlos, que havia sido um dos primeiros a reconhecer a verdadeira habilidade de Alicia, se tornou um dos maiores defensores da nova cultura da academia. Ela nos ensinou que a verdadeira força não vem da intimidação ou arrogância, disse ele para um grupo de novos alunos. Vem da disciplina, do respeito e da vontade constante de melhorar. Isso é o que significa ser um verdadeiro artista marcial. A história de Alicia e Brandon se espalhou pela comunidade de jiu-jitsu de Los Angeles, tornando-se uma lenda sobre humildade, respeito e crescimento pessoal. Outras academias começaram a convidar Alicia para seminários e demonstrações, não apenas sobre técnicas, mas sobre como criar uma cultura de respeito e aprendizado genuíno. Meses depois, Brandon refletiu sobre a transformação que havia experimentado. Alicia me ensinou mais do que técnicas de luta, disse ele durante uma entrevista para um blog de artes marciais. Ela me ensinou sobre caráter, sobre como tratar as pessoas com respeito,
sobre como a verdadeira confiança vem da humildade, não da arrogância. Sou um homem melhor por ter conhecido ela. A academia Elite Combat Sports se tornou um modelo para outras escolas, demonstrando como a diversidade e o respeito mútuo podem criar um ambiente de aprendizado mais rico e significativo. Alicia continuou treinando lá, sempre mantendo sua humildade característica, mas agora abertamente compartilhando sua experiência para beneficiar todos os alunos. A lição final que emergiu dessa experiência transcendeu as artes marciais. Foi uma demonstração poderosa de que nossa primeira impressão das pessoas frequentemente está errada, que a verdadeira força vem da humildade e do respeito, e que nunca é tarde demais para reconhecer nossos erros e crescer como pessoas. Alicia Brooks havia transformado não apenas uma academia, mas as vidas de todos que tiveram o privilégio de aprender com ela. A transformação final não foi apenas a mudança de Brandon ou da academia, mas uma lição duradoura sobre como o caráter genuíno pode triunfar sobre a arrogância, como a humildade pode ser mais poderosa do que a intimidação, e como uma única pessoa com os valores corretos pode transformar uma comunidade inteira. Essa foi a verdadeira vitória de Alicia Brooks. Não o que ela fez no tatame, mas o que ela inspirou nos corações e mentes de todos ao seu redor. E talvez a maior luta da Alicia não tenha sido no tatame, mas contra o preconceito silencioso, contra os olhares que julgam antes de escutar, contra os sorrisos que zombam antes de conhecer. Ela não precisou gritar, não precisou humilhar, só mostrou quem era, com técnica, respeito e coragem. Agora eu te pergunto, quantas Alícias você já ignorou por aí? Quantos talentos você já viu sendo calados, antes mesmo de terem a chance de falar? Se essa história te fez pensar, comenta aqui embaixo. Respeito se conquista, mas também se oferece. Deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque aqui cada história é uma luta vencida com dignidade.